Bom dia! Bora falar de marca pessoal? Vamos botar aqui o título com a minha maravilhosa Dani. Oi, oi, boa tarde. Quer dizer, bom dia. Marca pessoal e o poder de crescimento. Oi, oi, gente. Tô colocando o tema aqui, tá? Vamos botar aqui. Deixa eu fixar o comentário. Vamos chegando. Vamos ver se tá indo aqui. Bom dia, gente! Deixa eu convidar aqui a minha convidada. Eu não consegui fixar o comentário. Deixa eu convidar aqui. Oi, Roberta! Deixa eu ver, ó. Eu mandei um convite e veio outro convite. Oi, Dani! Bom dia! Olá, tudo bem? Bom dia. Como é que vai? Tudo bom? Bom dia! Tô muito bem, graças a Deus. Tava aqui tentando fixar o nosso comentário e não tá fixando pra gente colocar o tema. Mas enfim, vamos lá, né? Instagram, não dá pra depender da ferramenta. Isso aí. Mas tá tudo certo. É, Então, Dani, primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra estar falando contigo. Acho que, para quem não sabe também, né, você é minha mentora aí na certificação de personal branding. Estou muito feliz de estar fazendo, assim. Ontem até já comecei a fazer algumas coisas. E eu queria que tu te apresentasse também aqui para minha galera, contar. Eu até fiquei com um certo receio de falar todas as tuas formações. Aí eu só disse assim, ó, olha, ela é formada, gente. Ela já trabalha com isso há 17 anos. Então, assim, só o fato de a pessoa trabalhar com isso 17 anos, eu acho que isso já te traz realmente toda essa bagagem de todos esses anos de tudo que tu fez, né? Mas conta aqui pra gente, né, com aonde que você se formou, o que você fez aí para entrar dentro desse mercado e quem você é. Claro, maravilha. Primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade, esse bate-papo. Sempre que a gente consegue, né, em detrimento aos compromissos, a gente procura, né, impulsionar, procura ter esse tempo de qualidade para nós falarmos daquilo que pode ajudar a todos nós, né? Sempre eu acredito Com que são certeza. ricas partilhas. Momentos como esse são ricas partilhas e que todos saem ganhando. Então, obrigada. Ponto. O que eu posso falar, né? Nós temos tantas coisas para falar, mas a gente é fruto, no final das contas, de todas as nossas escolhas, né? Quando a gente fala do personal branding específico, que é o tema aqui da nossa live também, uh, todas as experiências, todos os cursos, todas as formações acabam contribuindo. E essa jornada de carreira de 17 anos, ela envolveu isso, né? Então, a minha base de formação é relações públicas, aonde é um profissional que cuida estrategicamente da comunicação das organizações mediante todos os públicos, uma grande paixão, né? Aonde de lá para cá é óbvio que eu busquei aí muitas outras formações, muitos outros caminhos também para agregar, né? Comunicação corporativa, internacional, marketing, coaching, entre outras tantas coisas que nos fazem sempre aperfeiçoar na caminhada. Mas não apenas, né, as questões acadêmicas, mas também as práticas, todos os ambientes organizacionais, as empresas, os projetos, tudo isso agregou e as pessoas, principalmente, porque tudo se trata delas, né, ao longo desses anos, agregou muito para que nós ampliássemos a visão. Trabalhei desde 2010 no posicionamento internacional, no que tange a marca pessoal, sempre com muita curiosidade e buscando a interculturalidade, né, entender diferentes mercados, diferentes mindsets, e isso agregou muito para hoje chegar onde nós chegamos, a mais de 17 países, na verdade quase 20 aí, com o personal branding, vivendo 100% de personal branding, daquilo que nós acreditamos, impulsionamos e queremos que mais profissionais possam vivenciar essa realidade. Incrível, eu já comecei a vivenciar e tô amando, porque eu imaginei, eu acho que até fazer um comentário aqui, a maior parte das pessoas às vezes pensa que personal branding é uma modinha que surgiu agora,
ou que vai ser algo que vai colocar a gente em alguma caixinha, né? Que a gente não vai poder ser outra coisa. E na verdade, não, ele é libertador. E eu acho que mais do que libertador, ele dá um norte para te ter consciência do que tá fazendo com a tua marca, né? Com aquilo que tu quer, acho até assim para tua carreira, né? E eu queria te perguntar, Dani, como é que tu conseguiu, tipo, começar a trabalhar com personal branding? Que tu viu assim, porque a tua formação foi RP, né? De Uhum. relações públicas. Como que tu começou assim, nossa, é uma oportunidade de trabalhar aqui? Como que aconteceu isso? Bem bacana. Incrível como nós precisamos estar atentos às mensagens, né, os insights que o universo nos manda. 2004 foi quando eu me formei e nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de uma professora, palestrante, autora de livros me procurar para trabalhar a marca pessoal dela num momento muito estratégico. Então foi lá em 2004, onde eu estava me formando em RP e me veio esse desafio e tão interessante porque era um trabalho de personal branding, mas na época, são apenas alguns anos depois de Tom Peters popularizar o termo nos Estados Unidos, né? Que o termo não foi criado no Brasil, foi criado nos Estados Unidos. Nós importamos para cá, e assim como foi importado para diversos outros países. Então, neste ano, eu tive a oportunidade de ter um primeiro contato. Mas, ok, aquilo ficou adormecido. Eu tive uma segunda mensagem do universo, né? Que foi um livro que se chama Como Ser o Seu Próprio RP, trazendo essa visão estratégica, ferramentas que são aplicadas no mundo corporativo para a sua carreira, para você enquanto profissional. E essa foi uma segunda grande mensagem que ficou ali adormecida. E os anos se passaram e eu tenho ampla vivência no mundo corporativo, tive a oportunidade de implantar a área de comunicação corporativa, atuar com endomarketing, marketing estratégico, tantas frentes em diversas culturas como consultora, enfim. E acabei me direcionando muito para esse ambiente, sempre, claro, protagonizando as pessoas, o ser humano, né? Um papel importantíssimo de influência, de conexão, de fazer os negócios acontecer. Uma empresa é um organismo vivo, feito de pessoas, né? Enquanto não há um engajamento real das pessoas, o negócio não se desenvolve. Porém, chegou um tempo na minha vida que aquilo foi mais forte, essa questão de entender o papel de tanto protagonismo da pessoa numa organização, num negócio, na sociedade, no mercado, e que eu comecei a empreitar uma jornada de investigação mais profunda em desenvolvimento de competências que me focasse não apenas mais agora em estratégia de negócios, desenvolvimento de produtos, processos, gestão da qualidade, que tudo isso fez parte do meu passado, mas trazer isso para o ser humano, para o indivíduo. É onde eu ingressei numa jornada de coaching, fiz 3 formações, fiz um Master Coaching nos Estados Unidos, e aquilo foi mexendo primeiramente na minha vida, né? Porque nós precisamos viver aquilo que nós levamos para o próximo. Nós precisamos, a casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Nós precisamos ter essa experiência. Por isso que o primeiro passo na questão de marca pessoal do personal branding é olhar para a sua própria casa. Isso é muito importante. E eu fiz essa jornada e chegou um momento em que o encantamento, a paixão foi tão grande e principalmente uma reflexão no que tange futuro. Eu tinha um escritório de marketing estratégico com equipe, funcionários, gerenciava tudo isso. E essa projeção ao futuro, um dos meus valores mais fortes é a liberdade. A liberdade no sentido de liberdade de pensamento, de autonomia, de negócios, de mundo mesmo, né? E essa projeção ao futuro me fez perceber que o modelo de negócio atual já não me permitiria isso. Ou seja, vamos falar agora um pouquinho da pandemia, né? A gente começou a viver esse cenário incerto 2020. O meu negócio já estava preparado para isso há muitos anos atrás, por causa de uma visão com base em valores. Estou vivendo e fazendo aquilo que eu sou e que eu acredito? Será que todo o meu know-how... É tão interessante essa reflexão, né? Por isso que o primeiro passo de trabalhar uma marca pessoal é olhar para dentro e não olhar para fora, né? E esse primeiro passo foi justamente dizer assim, puxa, talentos, competência, paixão, propósito, estou colocando isso de fato a serviço do próximo? Todo o potencial ou não? Tem algo me restringindo? Eu nunca gostei muito desse negócio de pense dentro da caixinha, fora da caixinha. Acho que não tem que ter caixinha, né? Joga a caixa fora. Se livra da caixa, não deixa ninguém te colocar dentro de uma caixa, né? E tenha liberdade para criar, para fazer. E foi nesse momento, então, que mais uma vez outra publicação chegou às minhas mãos e eu comecei a olhar e dizer puxa, mas eu não quero trocar o marketing corporativo pelo marketing pessoal. Para mim não faz sentido. Eu não quero trabalhar uma competitividade organizacional de share de mercado, trazer isso para uma pessoa.
Né? Ou seja, aquela questão de eu preciso ganhar em cima do que o outro precisa perder. Eu tinha uma visão nesse sentido lá no passado. Eu queria algo muito mais substancial. O estratégico sempre me desafiou muito. Aonde eu cheguei em contato com personal branding, e a minha influência veio do mercado norte-americano. Eu sempre gostei de ampliar, né, de ler muito e estar muito atenta aos movimentos, e veio do mercado norte-americano a influência. Eu disse, ok, tá aqui realmente aquilo que eu entendo que eu posso aplicar todo o know-how que eu já tinha, né, de marketing, de comunicação, de planejamento, essa jornada que eu estava fazendo, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Fui atrás de muitas coisas e tudo isso canalizou, porque personal branding não é apenas uma competência, né, você precisa ter um conjunto aqui multidisciplinar que te apoia para atuar na área e para fazer a própria gestão. Então, eu disse, é isso, né? E antes de eu me posicionar ou sair falando sobre, eu trabalho muito nos bastidores, né? Porque eu acredito que é onde o show acontece. Então, eu comecei realmente as conversações nesse mercado, nos bastidores, 3 certificações nos Estados Unidos, fui fazer uma pós na Europa na área do personal branding, e entre tantas outras coisas que me permitiram, ok, realmente, agora eu tenho um entendimento técnico, estratégico do que é, e agora vamos começar a trabalhar entendendo a cultura brasileira, que é onde eu estava baseada, estou baseada no momento, e dar o alavanque para isso, né? E a primeira solução para esse mercado foi o método U, que é a metodologia de consultoria em personal branding. Nossa, eu acho assim, Dani, aquela assim, gente, aqui eu vou ter que puxar saco, não adianta, porque quando começa a falar e fica assim, nossa, eu escolhi a melhor, não dá, não dá. Porque a gente olha hoje no mercado com tanta overdose de informação e tanta gente se denominando como expert em algo, que realmente, eu aprendi isso só. A maioria das pessoas, eu aprendi porque eu fiz isso algumas vezes e porque eu vivi, assim, uma coisa pequena, e não realmente uma pessoa com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento que foi aprofundar tanto, sabe? Porque é realmente muito delicado e eu vejo que as pessoas não percebem o quanto é delicado trabalhar uma marca pessoal, né? O Muito. quanto fazer gestão disso é muito importante. Não é simplesmente tu fazer um perfil de Instagram, né? Não é só isso. É muito além. É muito além. E aí, Dani, eu queria te perguntar também, com todo esse processo, né, que tu passou de se aprofundar e tal, o que que tu sente, assim, se pudesse pontuar, quais foram as maiores oportunidades que desenvolver a tua marca pessoal, ela te deu para tua vida, assim? O que que tu consegue, que vem mais na tua cabeça, assim? Eu gosto de utilizar o verbo no gerúndio, nesse caso, né? Está gerando, está desenvolvendo, Ai, está sim. em movimento ainda, porque o personal branding é um processo contínuo, né, de gestão da marca pessoal, ele não acaba nunca. A partir do momento que você tomou consciência de algumas coisas, você precisa e nunca mais vai voltar, a não ser que você queira, né, a descuidar da sua marca pessoal, que envolve identidade, imagem, reputação, as suas decisões, enfim, a gestão como um todo. É um processo de gestão pessoal. Eu tenho a felicidade assim, de ter várias situações. Uma delas, eu acho que, e eu uso muito o tripé, vida, carreira e negócios. E eu fui impactada exatamente nesses 3 pilares. O personal brand impactou vida, impactou minha carreira e impactou negócios. Por isso que hoje eu tenho muita paixão e entrego para o próximo, não só uma motivação. Eu não gosto de ser uma pessoa só motivacional, mas ativacional. Ou seja, que ativa o potencial do outro, mas ferramentaliza, diz como fazer, não só faça, como você pode fazer isso, né? Como você pode, respeitando a identidade de cada um. Então, a questão de justamente chegar em muitos lugares e a reputação já ter chegado antes, né, desses lugares me abriu muitas portas, inclusive internacionalmente, né? Ou seja, hoje usar as redes sociais, usar a internet para se posicionar, para trazer valor é muito estratégico, né? Então basta saber usar isso estrategicamente. Isso abriu convites, abriu conexões, me gerou um casamento, tantas coisas que foi. Inclusive, ele tá por aqui, né? Eu vi que ele comentou aqui. Que foi realmente a plataforma, foi o personal brand. Então, isso é muito interessante. A questão de eu ter o privilégio de ter pessoas de me acompanharem 3, 4, 5 anos, continuam acompanhando e vêm, fazem negócios e vêm, recomendam pessoas. Ou seja, não é alguém que viu uma live, viu um post e foi embora e tal. Não, são pessoas que acompanham, que conseguem perceber congruência, que é o que toda marca pessoal precisa ter, né? Conseguem perceber uma constância. E quando a gente fala de constância, a gente não está falando de fazer live todo
todo dia, post todo dia, enfim, inclusive eu não faço isso, eu não faço isso todo dia. É estratégico, a gente precisa saber o porquê, o quando, qual é o propósito. É muito importante a gestão do tempo num processo de gestão de marca pessoal, entendermos isso, né? 360, porque temos vida pessoal, profissional, online, offline, amigos, família, enfim, tudo isso faz parte. E não apenas trabalhar e pensar a marca pessoal com a faceta profissional. Isso é muito importante, né? Então, assim, essa questão de reputação chegar antes e abrir portas, pessoas continuarem acompanhando, e eu trabalho muito estrategicamente o longo prazo. Eu não tenho essa pressa, essa urgência, essa necessidade do imediatismo que pode comprometer justamente o posicionamento, comprometer resultados em longo prazo. As pessoas precisam entender que não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, é resistência. Carreira é resistência. Então, nós precisamos de preparo, nós precisamos apreciar os bastidores, precisamos estar com as pessoas certas, precisamos nos dedicar em prol dos objetivos que nós propriamente traçamos, né? Então, tudo isso são pontos que você está em constante, eu gosto de me posicionar em constante lugar de aluno, de aprendiz, né? Sempre olhando, aprendendo com os próprios erros, principalmente. Quanto antes você aprende, antes você avança, aprendendo com o erro dos outros, né? Ouvindo muito e percebendo muito, e usando a perspicácia para fazer leituras de pessoas e de cenários, né? Então, acho que são alguns pontos bem importantes aí na minha jornada. Nossa, assim, eu acho que todo mundo que está aqui consegue perceber o quanto marca pessoal não é simplesmente uma modinha nova que está aí, ou que com um curso, né, de tu vai lá pagar R$ 60 e tu vai sair com que eles falam, né, a construção da autoridade, né? Não tem Não, nada a ver. corram para as colinas. Quando houve esse tipo de coisa, corram para as colinas. É verdade. Tu sabe que quando eu comecei, Dani, eu sempre tive uma coisa muito intuitiva. Então, hoje, quando estudando, eu começo a perceber algumas coisas que eu fazia já, que eram corretas, porque já era intuitivo meu, mas eu vejo também muito ponto cego que eu poderia ter melhorado se eu já tivesse consciência. E eu acho que o maior detalhe, assim, que eu vejo a maior parte também das clientes que eu atendo, porque normalmente a minha cliente é quem? Uma mulher que é psicóloga, ela tá, sei lá, com 30 anos, ela já fez a carreira dela e ela tá vendo que precisa se adaptar para o digital, mas ela não sabe como vir e se posicionar. Aí ela vê um monte de gente fazendo reels e apontando e dizendo assim, você tem que fazer isso aqui para ter mais engajamento. Sendo que não é sobre isso, né? E aí, às vezes, a pessoa entra num... Eu vejo que as pessoas entram num limbo de ficarem doentes, de ficarem, sabe... seguindo uma manada que, na verdade, não tem nada a ver com quem elas são. E aí, a pessoa até às vezes ganha dinheiro, né? Porque ela tá ali realmente fazendo coisa que as pessoas do outro lado estão desejando, mas com ela não tem nada a ver. Para ela, não faz sentido nenhum. Ela tá só seguindo uma coisa que mandaram ela fazer, porque alguém disse que dava certo, e aí ela seguiu, né? E o Dani, dessas coisas todas. Uma coisa que eu também vejo, fica difícil às vezes para ti, tu não sente, tirar um pouco essa exigência de estar o tempo inteiro, não fica essa coisa de ficar o tempo inteiro querendo fazer uma gestão, sabe? Como que tu lida com isso? Tu tem algum hábito que te permite, sei lá, de repente limpar a mente? Ou o que tu faz diariamente? Assim? Na verdade, o início da consciência de que nós somos uma marca pessoal começa por aí, primeiro passo, né? Você só pode gerenciar aquilo que você tomou consciência, senão absolutamente não faz sentido. O segundo passo é que, num primeiro momento, você pode achar que é algo tudo muito estruturado, engessado, dificultoso, a gestão é algo somente para a corporação, né, para o corporativo. E não, quando você começa a perceber e tornar isso um processo como cuidar da sua saúde, cuidar das suas finanças, cuidar dos seus relacionamentos, se torna leve, divertido, prático e adequado. Por quê? Com uma visão clara, estratégica do que fazer, do que não fazer, sobre você, sobre quem você é, você sabe quem você não é, que conversas você não quer ter, que lugares você não quer estar. Então, tão importante quanto saber o que fazer, saber o que não fazer. E esse é o primeiro C da marca pessoal, é a clareza, e é o que falta para muitas pessoas. Ou seja, muitas pessoas são conduzidas por um concorrente, por uma tendência de mercado, né? E elas criam ansiedade, e tantas pessoas aí passando por tantos desafios, né? Que a pandemia só mostrou, só revelou,
né? Na verdade, não criou, só revelou aquilo que talvez estava numa caixinha oculta guardada, porque não foi resolvido, não foi confrontado. Então, o processo de personal branding, é claro, não é um processo terapêutico, não é um processo de coaching, isso é muito importante que fique claro. Há especialistas nessas áreas, há necessidades que devem ser elencadas nessas áreas, né? O processo de personal branding, ele olha, sim, a descoberta da marca pessoal, esse olhar para o DNA, e ele vai até certo ponto, onde o profissional, o especialista, ele, opa, sentiu aqui a necessidade, que esse profissional está patinando em alguma coisa, está precisando de um apoio psicológico, qualquer outro, ele vai orientar esse profissional, mas ele não vai tratar isso ali. Isso que você falou é muito real, e o mundo virtual não corrobora muitas vezes, né, para isso, ou potencializou, de criar-se personas, né, online, de criar um mundo imaginário, enfim, de sucesso, de aceitação, de bem-estar, de uma série de outras coisas. As pessoas confundem marca pessoal com o Instagram, né? Então eu sou o que o meu Instagram diz que eu sou, e uma série de outras coisas. Então, se a sua marca pessoal depende do Instagram, ou do LinkedIn, ou Facebook, qualquer outra rede, se o seu negócio depende apenas de uma rede, você precisa repensar. Talvez você esteja em risco, seu negócio esteja em risco, né? Então, são bases muito profundas, e é por isso que eu admiro negativamente quem tem coragem de falar superficialmente sobre o tema, porque não está fazendo bem apenas a você, mas ao próximo, né? Tratando de uma superficialidade aquilo que tem um impacto em vida, carreira e negócio de um ser humano. Né? Ou seja, você dá uma diretriz errada, ou você trabalha de uma maneira superficial, não profissional, ou enfim, como as melhores práticas indicam, você pode estar interferindo na tomada de decisão e em toda uma consequência disso, de uma pessoa. Por isso que é muita responsabilidade. E o profissional, ele acaba ajudando as outras pessoas também a entenderem processos e ferramentas e fazerem uma autogestão, porque consultor nenhum cuida da marca pessoal do outro. Ele, por um momento, assessora, ele ensina, ele aponta caminhos, desenvolve estratégia, mas cada um de nós precisamos protagonizar isso, precisamos entender no dia a dia, né? Sempre nos confrontando, sempre percebendo a nossa tomada de decisão e ações à luz de uma estratégia, para que a gente possa viver bem, né, a nossa vida pessoal, familiar, profissional, relacional, enfim, respeitando quem somos e o que nós estamos gerando de valor para o mercado. Nossa, é super isso. E tu falou uma coisa que eu achei bem interessante e que as pessoas confundem. Eu acho que seria interessante tu falar sobre essa diferença, sabe? Da reputação, da reputação que a pessoa fala. Porque tem gente que diz assim, né? Como construir uma reputação no Instagram? E realmente a imagem da marca, né? Qual é a diferença disso? A própria palavra reputação, ela também está se tornando frívola, né? De tantas pessoas usarem indevidamente ou não trazer uma explanação mais profunda do que é. Hoje a reputação é um dos maiores ativos. Existe uma frase, e ela nos confronta, eu gosto aí de pensamentos que nos confrontam, né? Eles sempre abrem novas perspectivas. Uma delas é, claro, preocupe-se com a tua reputação, mas antes disso, preocupe-se com o seu caráter. Eu acho que isso vale para pessoas e para empresas, né? Ou seja, não adianta eu investir em publicidade, em marketing, fazer o modo fuzuê, e lá na real, na essência, no DNA, na identidade, nas práticas, aquilo não faz sentido, né? O que podemos ver os oportunistas, ou você está criando uma imagem com uma intencionalidade só de vendas, uma promessa, e muitas vezes não tem sustentabilidade. Esse eu acho um ponto de atenção tanto para empresas quanto para profissionais. A questão da reputação, ela é extremamente importante porque ela abre portas e ela chega antes de nós nos lugares, né? Só que ela é construída a partir do entendimento, justamente uma coerência entre quem somos e o que fazemos, nossos valores e as nossas práticas, o que trabalhamos e postamos online e o nosso offline, essa congruência, né? E ela é baseada em muitas pessoas terem experiências e vivências, não é o que você fala sobre você, né? Eu sempre falo, existem dois grandes momentos quando a gente fala de posicionamento. Você tem uma clareza e você conta para o mercado a sua intencionalidade de marca pessoal, ou seja, qual é o seu posicionamento. Esse você controla, né? E o segundo momento é quando o seu mercado-alvo reconhece exatamente, o seu mercado-alvo reconhece a sua proposta de valor, reconhece o seu posicionamento, compra de você, segue você, recomenda você, enfim, respeito, né, confiança, tudo isso que é o ativo de valor. Então, esse segundo momento, você influencia, mas você não controla. Você não sabe se vai acontecer em meses, em anos, enfim, né? Eu gosto também de dizer que reputação é como um banco, é bom você ter crédito, se um dia precisa sacar. Por quê? Porque existe também
também pessoas que levantam calúnias, difamações, enfim, tem tal da cultura do cancelamento, agora tem tanta coisa ruim, né, permeando o espaço, então não é porque Pedro falou de Paulo que o que Pedro está falando representa Paulo. Muitas vezes o que Pedro fala de Paulo diz mais sobre Pedro do que Paulo. Se é que você entendeu. Eu acho que reputação tem tudo a ver com relacionamento, né? Eu sempre falo aqui também no meu perfil sobre essa coisa da empatia, que, cara, não adianta eu vir aqui te tratar de um jeito e daí eu descer ali, de repente, no condomínio e falar com a faxineira ou alguém de uma forma grotesca, né? Ou sei lá, esse tipo de coisa. Eu não vou estar sendo coerente comigo, com quem eu sou. Então, quando eu acho que a gente começa a fazer isso, né? Não ser coerente com quem a gente é, e aí que começa a manchar essa questão da reputação, né? Isso eu acho que tem tudo a ver com reputação, o relacionamento com todo mundo no geral, né? E uma Isso, coisa que eu gostei muito, que eu já ouvi tu falar, dessa questão de imagem percebida e imagem projetada. Acho que é isso, né? isso. Percebida e projetada. Essas duas perspectivas de olhar a imagem, né? Você olha a imagem projetada, a sua intencionalidade, aquilo que você realmente deseja transmitir, que envolve toda a comunicação, né? Envolve o seu vestuário, as cores, os acessórios, a sua postura, tudo, absolutamente tudo, na comunicação verbal e não verbal. Então você tem uma intencionalidade, você vai para uma reunião de negócios, quer fechar uma negociação, enfim, você pensa até os seus discursos, né? Você treina para estar naquele momento, para ser eficaz. Isso é uma imagem projetada. A imagem percebida tem a ver com o universo intercultural ao seu entorno, né? Ou seja, inclusive uma mesma prática aqui no Brasil pode surtir um efeito distinto em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nós precisamos entender códigos culturais nas negociações, nas posturas, enfim, desde um aperto de mão a toda uma conduta, né? E que pode trazer representações, né, a nosso respeito. Puxa, daqui eu imaginei que eu estaria passando uma imagem de credibilidade, na verdade, passei uma imagem de intimista, intimidadora, ou qualquer outra situação. Então, é muito interessante esse aspecto de olhar e que você gere, sim, a sua imagem projetada e que você precisa analisar o impacto dela, né, a percepção de acordo com o ambiente que você está. Muitas vezes você tem a oportunidade de pedir um feedback, muitas vezes você faz uma leitura do ambiente a partir de um desempenho, a partir de uma performance. Para quê? Para que você venha constantemente estar aprendendo com as suas práticas, com a sua postura. É muito importante. Quando se fala ainda de reputação, é esse entendimento de você não ser escravo dela. De ser um processo natural, né? Porque quem pode se preocupar tanto com a reputação, eu quero construir uma reputação, eu construo algo fake, eu compro depoimentos, eu compro o likable, né? Eu compro a afetividade, eu faço tudo. Para quê? Para mostrar que eu tenho autoridade. O mundo digital está cheio dessas coisas, né? E não se trata disso. A gente precisa perceber o topo do funil, a imagem, as percepções, você tem que ver lá no final, qual é o teu indicador? Para que você está fazendo isso? Como que você entende a efetividade daquilo que você está fazendo? E aí é que muitas pessoas se enganam. Nossa, total. E Dani, como que tu faz o teu planejamento, né, de marca pessoal? Uma coisa que me gerou muita curiosidade, eu acho que até a gente trabalhando, eu olhei assim na ementa lá do projeto e tava vendo assim as coisas que a gente vai trabalhando por etapa, né? E eu fiquei pensando assim, não, tem coisas que quando a gente vai trabalhar, tem coisas não, tudo no geral, a gente vai trabalhar com outra pessoa é muito mais fácil porque não tá envolvendo sentimento, né? Mas quando é Uhum. com a gente acaba tendo ponto cego. Então é super natural isso acontecer, né? Como que tu faz a tua gestão de marca assim? Tu imagina, tipo, 10 anos, 5 anos, como que tu faz isso? Eu trabalho três viés, curto, médio e longo prazo. Curto prazo é um ano, ou seja, o que eu preciso consolidar dentro de um ano, e esse planejamento anual se desdobra entre mensal, semanal e diário, ou seja, uma gestão efetiva. Sério? Total, uma gestão efetiva entre projetado e executado diariamente. Eu olho o que eu previ, o que eu fiz. Se eu não consegui fazer, foi porque eu errei no planejamento ou eu errei na ação. Alguém roubou meu tempo, eu me desfoquei. Enfim, para justamente trabalhar. Isso para mim é natural, para algumas pessoas pode ser o terror, né? Mas eu gosto muito dessa gestão de performance, gosto bastante disso, então para mim é natural. Uso isso na minha vida pessoal, inclusive. É agradável porque isso me traz sempre uma análise do que eu posso melhorar já no dia seguinte, não
31 de dezembro, ó, chorando sobre o leite derramado, o que eu deixei de fazer esse ano, por quê? E aí eu vou pensar para o próximo ano, né? Em janeiro é o mês da empolgação. Não, não, eu gosto de fazer isso diariamente. Se eu errei no dia anterior, eu já quero ver o que eu posso corrigir de rota no dia seguinte, né? Entendendo também, ok, não é uma cobrança, não é um perfeccionismo de, puxa, não aconteceu. Eu gosto só de fazer uma leitura, de entender realmente o porquê. E aí começa a trabalhar numa previsão, tentando ser mais assertivos no passar do tempo, né? Depois de um ano, que é a meta onde requer os investimentos agora e tudo mais, eu trabalho uma visão de médio prazo, 3 anos e 5 anos. Por exemplo, o que eu trabalhei para mim em 2015, eu já superei. Né? Em termos de posicionamento, de mercado, o que eu imaginei em 2015 superou as expectativas, né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente faz até a nossa SWOT pessoal, que é uma ferramenta que nós trabalhamos na consultoria e vamos trabalhar na formação, você tem as variáveis controláveis, que você tem que tomar a decisão e a rédea, né? Fortalezas e fraquezas, mas existem as incontroláveis, que é mercadológico, né? Que é mercado, movimento de mercado, plays e tudo mais. Então, muitas vezes aquilo que você definiu de meta, de objetivo, pode acontecer antes do previsto para você e te surpreender, e muitas vezes vai acontecer depois. Gestão é justamente aquilo que você faz para ajustar a vela ao vento, né? Então você constantemente, poxa, mas eu previ fazer isso. Não, mas eu acho que eu vou ter que postergar isso porque não faz sentido agora, eu vou ter que alterar. Então, constantemente você está analisando, mas mais do que ficar preso no planejamento, você tem que ter a abertura para botar ele em prática e entender a resposta. E essa resposta retroalimenta a estratégia. Então, por isso que é um processo contínuo, né? Eu olho para trás e eu continuamente faço essa gestão também de diagnóstico de marca, perfis comportamentais, uma série de coisas para perceber uma evolução pessoal, né? Você tem indicadores na esfera pessoal, indicadores de carreira e de negócio, e cada um são distintos. E a gente precisa separar, não misturar tudo, para que você possa saber que investimentos que o teu negócio requer, que investimentos que você precisa fazer no teu desenvolvimento, na tua pessoa. Eu acho isso incrível, Dani, porque, tipo, eu vejo que a maior parte das pessoas, elas têm medo de investir em si como se fosse, como é que eu vou dizer, como se fosse um gasto. Sendo que, na verdade, por exemplo, se você vende serviço, né? Ah, eu vendo serviço, posso vender, sei lá, psicoterapia, que nem eu falei, né? Uhum. Ou eu ser fisioterapeuta, enfim. Se eu estou vendendo isso, eu preciso me trabalhar como produto também, enfim, como levar essa mensagem, né, para que eu seja cada vez melhor. E eu tive uma coisa que eu sempre vi, assim, por mais que, pô, vou fazer 23 anos semana que vem. Eu sei que eu sou bem nova, mas assim, eu via muitas pessoas ao meu redor com um medo muito grande de investir em si mesmo. Porque a pessoa, eu acho que na verdade é só essa mudança de mindset, de se olhar como investimento, né? Tipo, nossa, se eu investir em mim assim, imagina o que eu vou conseguir fazer depois. Porque Isso. quando tu vê uma coisa, né, tu não consegue desver. Depois que eu vi o conhecimento, eu não consigo não ver mais. Ele tá ali. Foi isso que eu senti quando eu vi a formação. Eu vi a formação, eu entrei no site e disse assim, gente, olha quem eu vou me tornar depois de ter passado por esse processo. Então eu vejo que as pessoas não pensam nisso, elas só pensam no que elas estão vivendo agora, sabe? Uhum. Nossa, vou ter que colocar lá 15 mil reais, vou ter que investir não sei quanto. Gente, não, é sobre quem você vai se tornar nesse processo, né? E eu acho que até o fato de empreender sobre isso, né? Não é sobre tudo que tu tá colocando, mas sim quem tu vai se tornar nisso, né? Se eu falar para você o quanto eu já investi, você cai da cadeira. Nossa, E o primeiro eu passo, e não vai parar, isso não para nunca, é um processo contínuo, que você precisa saber a assertividade de onde e quando investir. Agora, parar de investir em você é como dizer assim, eu quero que o outro acredite em mim, mas eu não acredito. Eu quero que o outro invista em mim, mas eu não invisto. Você falou essa frase, eu gosto muito, há coisas que não podem ser desvistas, né? E é isso. Uma vez que você sabe, você, puxa, agora está nas suas mãos tomar decisão ou não tomar. Qualquer resposta é uma resposta. Não dar uma resposta é uma resposta, que você está dando primeiramente para você, né? O quanto você pode voar mais alto, o quanto você pode chegar mais longe, né? O quanto você pode estar mais preparado, né? Então, eu sempre gostei muito disso e faz sentido. A própria Bíblia traz esse ensinamento, né? Como pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair no buraco. Então, alguém precisa ver para poder guiar o outro. E nós precisamos partilhar uma jornada, porque o que um vê, o outro não está vendo, ou não está vendo tão bem, né? Os pontos
somos cegos e então todo profissional precisa de um outro profissional ou de vários ao longo da jornada. E reconhecer isso, o primeiro degrau da sabedoria é a humildade. Reconhecer isso nos torna mais inteligentes, nos torna mais sábios. Cada pessoa que chega na nossa vida é um presente e uma responsabilidade, que nós temos que ser presente e desembrulhar com muito cuidado, né? E responsabilidade, tratar com o nosso melhor. Até, inclusive, sabermos que se nós não estamos prontos para determinado desafio, assumir isso. Olha, não estou pronto para esse ou para aquele desafio. Né? Compartilha com o mercado, com quem esteja, enfim, essa é uma dinâmica, né? Não é um pensamento competitivo que rege, e sim colaborativo, onde o bem ao próximo, o bem comum tem que ser a nossa base, o nosso alicerce. Se nós não amarmos verdadeiramente, nós não conseguimos trabalhar com marcas pessoais, nós não conseguimos trabalhar tocando na essência do outro. E se nós não fizermos esse trabalho da essência à aparência, nós vamos automaticamente estar entrando num lugar de construir alguma coisa e que não faça nem sentido para a pessoa e mais tarde a casa cai. Então esse é o olhar da responsabilidade que eu vejo, e por isso que a área do personal brand para mim não é apenas carreira, não é apenas um negócio, e não é algo que faz sentido sozinho, só faz sentido quando nós conseguirmos levar mais pessoas junto nessa jornada, porque é uma oportunidade global de atuação, tem muito mercado no mundo inteiro, e a gente precisa entender o nosso lugar no mundo e nesse mercado. Nossa, total. Tu sabe, Dani, que quando eu comecei a dar consultoria, eu acho que foi em 2018, final de 2018, uma coisa que me questionava bastante, porque na época eu não conhecia o conceito bem fundamentado de personal branding. Eu trabalhava com marketing, me formei como administradora, né, com ênfase em marketing. Então, eu sempre trabalhava aqueles 4Ps, análise SWOT, mas sempre com essa visão de como que eu vou vender mais, né? Só que aquilo me incomodava de uma certa forma, porque eu começava a falar com a pessoa e eu via que a pessoa tinha tantas coisas envolvidas, que na verdade hoje a gente sabe o que que é, né? Todos os atributos, enfim. Mas eu via que ela tinha um universo tão maior do que aquele que ela estava me pedindo, que era para vender mais, que tinha outras coisas que ia acabar minando o que ela estava fazendo se ela não cuidasse. Então, teve várias vezes que eu simplesmente dizia para a pessoa: olha, tu não vai conseguir vender agora, mas porque tu precisa trabalhar isso aqui. E aí, se tu trabalhar isso aqui, tu vai vender mais depois. Então, às vezes, as pessoas querem tanto para agora, né? Só que não adianta, ela pode cometer um tiro no pé agora. Ela precisa trabalhar mais a longo prazo para depois ela colher, né? E eu acho que esse é um detalhe que às vezes as pessoas elas não estão, como eu vou dizer, elas não estão querendo, porque elas querem muito vender agora no momento. Elas querem usar o marketing para se promover o tempo todo, mas sem olhar realmente para o longo prazo o que ela vai colher depois, né? Não Exatamente, sei se você exatamente. Não, faz todo sentido, é exatamente isso. Na verdade, a gente vê a cada dia, né, muitas pessoas pedindo ajuda justamente por isso. Ah, eu estou seguindo meio conjunto de dicas, né, porque agora todo mundo fala de marca pessoal, então é muito fácil copiar conteúdo, Ctrl+C, Ctrl+V no Google. Como diz, se você copiar de uma fonte é plágio, se você copiar de várias é pesquisa. Então, tem muitas pessoas nessa linha, né? E isso acaba vandalizando o conceito da marca pessoal, o entendimento sobre isso, traz uma superficialidade muitas vezes, faz com que esteja atrelado a metas de curto prazo, não a longo prazo, não se tem uma clareza de posicionamento, muitas vezes se desenvolve a estratégia direcionando para a direita, mas as ações depois são para a esquerda, e aí não faz sentido. Enfim, são tantas as coisas, são tantos os exemplos, né, que a gente pode dar, que nos faz pensar, que nos faz refletir. E é claro que existem resultados que acontecem em curto prazo, como é óbvio, né? Nem tudo é para o longo prazo. Agora nós precisamos entender quais deles acontecem em curto prazo, quais deles médio, quais deles longo, né? Então é preciso fazer alguns exercícios com mais destreza para que realmente tenha uma clareza e depois entender a próprio processo de gestão. Ok, o que eu vou lançar, o que eu vou fazer, como eu vou movimentar. Modelo de negócio, por exemplo. Não é todo mundo que trabalha no personal branding a modelagem de negócio. Muitas pessoas terminam na comunicação, na visibilidade, né? E não entram em modelo de negócio. É um modelo de negócio que sustenta também a operação. Então, a gente precisa ir de uma ponta a outra. É nisso que nós acreditamos. O método U aborda isso, porque as pessoas, independente, podem ser empreendedoras ou podem ser profissionais de carreira dentro de uma organização. Precisamos ser gestores, autogestores, autoliderança. Tudo isso é muito importante. E buscar esse olhar, essa maturidade sobre o tema, sobre aquilo que nós somos chamados para fazer, comissionados para fazer aqui.
né? E o que que nós estamos fazendo com isso? Todas as questões psicossomáticas que surgiram, ansiedade, depressão, burnout, e tantas coisas são resultados muitas vezes de como eu estou lidando com todas as questões, como é que o ambiente me influencia, né? Por falta de uma clareza. E a sua marca pessoal é que está no centro, né, de tudo isso. Então, é um olhar muito apurado, não apenas agora no momento de pandemia, sempre foi e cada vez mais será, porque não vai existir mais o mundo antigo como nós conhecemos. Bem-vindo ao novo mundo e nós precisamos nos adaptar. Nossa, total, é bem sobre isso. Tinha alguém falando um negócio que eu achei bem interessante aqui também, sobre ser que às vezes isso que a gente falou, né, de fazer as coisas por fazer, descredibiliza os profissionais. Eu também acho sobre isso. Eu acho que isso foi um dos grandes motivos, né? Eu acho que não só eu, mas grande parte das pessoas que estão fazendo a certificação internacional é justamente porque eu acredito que a gente tem esse pensamento, né, de que a gente quer realmente que isso fique muito melhor, que o mercado cresça, assim, que as pessoas amadureçam essa ideia de que não é simplesmente marca pessoal por marca pessoal. É um cuidado, é uma vida e pode abrir, como tu mesma falou, muitas portas se a pessoa souber o que fazer. E eu já vi, eu comentei ontem também, eu fiz uma live com uma pastora que eu sou apaixonada assim por ela. E aí eu tava falando pra ela que teve muita gente que no começo da minha jornada no marketing digital falou pra mim lançar curso de Instagram. Porque eu era muito Uhum. boa com o Instagram, porque eu postava várias coisas. Nossa, como que tu faz isso? Eu sempre recebo, sabe, mensagem, como que tu faz tal coisa? Só que não é isso que eu quero passar para as pessoas, porque isso é só Uhum. resultado de algo que eu aprendi, de algo que, enfim, teve mais processos. Não Uhum. é só sobre postar uma foto no Instagram. E aí é onde a gente fica pensando, né? Tem gente que se aproveita disso, vai lá e faz o negócio e fica reconhecido por isso. Mas faz parte de uma estratégia maior. Não é só isso. As pessoas pensam que é só identidade visual e feed. É, as pessoas pensam muito isso, assim, é muito louco. Só que daí é onde eu vejo que as pessoas chegam pra mim que elas estão completamente perdidas. E Dani, tu tem algum livro ou algum filme pra indicar pra gente assistir que tenha a ver com marca pessoal, aí, com esse assunto todo que a gente falou? Na verdade, assim, de livro, eu acho que o livro mais importante, não falando de religião, mas é a Bíblia. É um livro que a gente pode aprender sobre posicionamento, sobre influência, sobre networking, sobre legado. Tem tantas marcas pessoais lá que nos ensinam tantas coisas. Tentar ler a Bíblia com uma ótica do personal branding, uau, que riqueza, né? De entender. Nossa, eu podia ficar aqui horas falando sobre isso. Que máximo, eu nunca pensei nisso, de ler a Bíblia com a ótica. Nossa, organização, evento, popularidade, autoridade, influência, nossa, muita coisa incrível. Então, é o livro que realmente eu recomendo, que vai impactar em vida, carreira e negócios, né? E de filme, eu gosto muito, a dica Old But Gold, né? Ou seja, vale ouro, é antiga, mas vale ouro. Eu gosto muito do Diabo Veste Prada, a Meryl Streep é uma grande atriz, e eu acho que esse vídeo, esse filme, né, ele traz, principalmente pela ótica do personal brand, a gestão de uma carreira, influência, autoridade, fala também sobre a pessoa estar numa carreira e ter um encontro consigo mesma e perceber que essa não era a carreira que ela desejava, que era o caso da assessora dela, colocar os valores pessoais acima de tudo, né, família, identidade, entender quem é, entender que o sucesso, o topo, muitas vezes, financeiro, não vale o fracasso na tua vida pessoal, não vale o fracasso da tua família, né? E foi o que a atriz passou, né? Ou seja, ela era reconhecida profissionalmente, mas ela tinha fracassos na sua vida pessoal. Isso nos faz questionar e pensar sobre escolhas, mais uma vez, né? Sobre quem quer ter influência e autoridade a todo custo, né? Quem quer viver as 4 estações num dia e não respeitar as fases, não respeitar os processos, não buscar sustentação nas estruturas, né? Então, acho que esse filme eu posso assistir ele 300 vezes e ele sempre vai trazer uma nuance diferente. E eu acho que ele é uma grande recomendação de vídeo aqui para nos fazer pensar em quem nós somos, nas decisões de carreira, de negócio e sobre tudo isso que permeia o mundo do universo do personal brand. Que máximo. Falando uma coisa que eu achei super legal, Dani, de quando a gente tá trabalhando, né, tá numa carreira e a gente começa a se perceber que por mais que aquela carreira tá dando muito sucesso pra gente,
a gente precisa olhar para o que é sucesso pra gente, né? Isso. Às vezes a gente está olhando só para carreira, olhando só para números, olhando só para isso, dinheiro na conta, né? E esquece de entender o que que é sucesso realmente pra gente, né? Eu vejo também muitas pessoas que, por conta de toda essa construção que eu acredito assim que foi da sociedade, colocou na nossa cabeça sobre ter uma profissão padrão, né? Eu falei que eu fiz 1 ano e meio de arquitetura, porque eu Uhum, achava que ser arquiteto ia me dar dinheiro, era isso que eu pensava. E a uhum. minha família queria que eu fizesse isso. Então eu vejo muitas pessoas que fizeram esse caminho e que hoje estão querendo voltar, porque elas viram que o sucesso que elas tiveram não tem a ver com o que é sucesso de verdade para elas. E elas Isso. estão agora descobrindo, na verdade, o que é sucesso para elas. A própria Isso Bíblia é uma diz, evolução. a própria Bíblia diz, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, sempre é momento de mudar. Não tem problema você dar 1 ou 2 passos atrás. Não tem problema você mudar de ideia, mudar de opinião, você errar, né? As pessoas precisam se aceitar mais, né? O auto-amor, né? Entender tudo isso faz parte da jornada. E é claro que isso vai impactar nas escolhas de carreira e de negócio e em como você se coloca a serviço do próximo. Por isso que eu gosto muito. E aí, quando você trabalha a marca pessoal só para um egocentrismo, para você estar no centro, para você estar no palco, o processo de personal branding é o contrário. Para quem vai desenvolver uma carreira em personal branding, que é um estrategista, um especialista, ele está nos bastidores de muita marca pessoal que nunca o mercado vai saber quem é o profissional, né? E isso é muito interessante, porque você começa a aplaudir e direcionar a tua energia naquilo que importa. É claro que visibilidade importa, é claro que tudo isso faz parte, mas a gente não pode inverter e nunca comparar o teu palco com o bastidor de ninguém ou os teus bastidores com o palco de ninguém, né? E entender a grande diferença de autopromoção e de realmente promover a proposta de valor. E a gente precisa ter senso crítico, precisa ter um olhar cada vez mais apurado e seletivo. Seletivo enquanto o que nós seguimos, quem nós seguimos, o porquê que nós seguimos, que tipo de informações alimentam a nossa mente, alimentam o nosso dia, o que nós assistimos, né? Enfim, o que vai nos contagiar, o que vai nos instruir e aquilo que vai nos contaminar e não vai ajudar nem a nós e nem para nós ajudarmos o próximo. Então, mais uma vez, inclusive, essas escolhas passam pelo crivo de valor, passam por um pensamento crítico e passa pelo entendimento de quem nós somos, de quem nós queremos nos tornar, a nossa base, identidade e o nosso objetivo. Por isso, mais uma vez, é um processo de gestão pessoal que nos ajuda a escolher desde o próximo livro que eu vou comprar, por que eu estou comprando isso agora? Será que faz sentido? Será que eu estou... tem um livro muito bacana do professor Pedro Camargo, eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios, né? Será que eu estou comprando por uma questão hormonal? Ou será que eu estou comprando porque faz sentido mesmo para mim? Eu preciso, né? E isso é tudo. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, o personal branding trouxe para mim uma visão muito mais ampla e profunda, que hoje permite, e a PB Academy, o que nos conectou aqui, inclusive, foi uma maneira que nós encontramos de influenciar o mercado, de influenciar uma geração, né? De influenciar porta-vozes que vão ajudar outras vozes no mercado, né? Ou seja, eu sempre falo, né? Seja parte da solução e não do problema. Não dá para você lutar, né, contra o mercado, lute no mercado, né? Então é dessa forma que a Isso. gente, Nossa, total. pronto, está participando das conversações, né, no mercado. Caio perguntou se vai ficar gravado, vai ficar assim, tá, Caio? E olha, Dani tá falando, eu fico sentindo. Sabe aquele sentimento assim, nossa, eu tô no caminho certo? Sabe quando sente assim? Isso é muito gostoso, isso é muito bom, né? E eu senti isso muito também no sábado, quando a gente tava no encontro, porque as pessoas eu vejo assim, ó, elas querem atrair clientes ideais. Quando eu Uhum, tava ouvindo todo mundo falar, eu disse, gente, todo mundo, parecia que todo mundo pensava igual. Todo mundo, não que todo mundo pense igual, né? Mas assim, todo mundo preocupado com as mesmas coisas, todo mundo uhum, com uma trajetória de superação, de desafios, todo mundo muito espiritual, todo mundo uhum, muito conectado. E eu fiquei assim, gente, como eles conseguem transmitir realmente quem eles são de verdade. E muita gente fica querendo isso, né? Que foi o que a gente falou de querer muito uhum, rápido. E eu fico vendo a trajetória que vocês fizeram realmente de consistência. Porque eu acho uhum. que eu não te falei, mas eu te conheci no Administradores. Eu Uau! vi o teu curso lá, eu vi o teu curso lá, eu tinha o Administradores Premium. Aí eu te conheci lá e comecei a seguir. E foi de lá que eu vi o PB Academy. Só que na época que eu vi, eu nem entrei muito a fundo assim para olhar, eu só vi assim um pouco por cima, porque tem muita informação na internet, também tô nesse meio, né? Isso. Sei como é. Mas eu queria esse ano eu decidi que eu ia me aprofundar.
Esse ano, pra mim, tô também sendo meio numeróloga aqui, né? Mas pra mim, ano 7 foi, para mim, é um ano de aprofundamento total. E eu não queria mais ser alguém rasa, que falasse dos assuntos de uma forma rasa, sabe? Eu via Maravilha. que tinha muito mais a ser explorado dentro de cada cliente que eu estava trabalhando. E isso foi uma coisa que conectou demais, assim, porque eu vi que todo mundo que estava ali estava atrás disso também, de se aprofundar num conceito que é tão Uhum. transformador. E Dani, agora uma coisa que é bem pessoal, quem vai estar aqui eu acho que vai gostar. É, eu queria saber qual é a marca que a Dani gostaria de deixar para o mundo, qual é a marca que a Dani gostaria de deixar, de repente, sei lá, para os alunos, para tudo que tu faz hoje. Eu vejo que tu é uma grande empreendedora, tu tem muitos projetos aí internacionais. Eu admiro muito isso. Espero um dia, né, também conquistar um universo assim. E eu queria que tu dissesse pra gente algo, de repente, que tu nunca falou sobre qual é a tua mensagem. Muito legal. Primeiro, te parabenizar também, né, por essa tua visão, mesmo sendo tão jovem, mesmo sendo tão jovem, essa tua visão, isso é fantástico. É welcome to the club, né? Nós temos as mesmas intenções. E eu acho que do lado de cá, quando nós convidamos Deus para ser o sócio majoritário do nosso negócio, ele é o responsável por trazer as pessoas certas. Isso é uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui. Tudo na minha história tem um upgrade quando eu envolvo Deus, entendendo que nós não estamos no controle. Por mais que somos estrategistas, por mais que planejamos, tomamos decisões, a gente sempre precisa consultar o conselheiro maior. Então isso fez a diferença e eu acredito que essa turma linda que nós temos agora da PB Academy foi ele que trouxe cada pessoa, porque tem um propósito e só ele conhece mais do que nós, absolutamente, né, todas as coisas e o que vão surgir no mercado a partir de vocês, a partir do brilhantismo de cada aluno. Então, eu não podia deixar de fazer esse comentário. Como eu falei antes, eu me entendo como uma pessoa muito ativacional. Né? Eu não sou uma pessoa que eu costumo ver o lado ruim das coisas, das pessoas, sabe? Ah, tá chovendo porque tá chovendo, ah, sol, ai, por que tem sol? Não, eu acho que nós temos que celebrar tudo, tudo é vida. E quando, certamente você já foi em algum velório, eu também já fui, quando nós vamos em velórios, os discursos, né, de despedida, dificilmente alguém fala, olha, e se perdeu aqui um bom PhD, um mestrado em tal área, não sei das quantas, olha, está descendo a sepultura alguém que fala 6 idiomas. Nossa, Dificilmente, total. dificilmente alguém vai trazer alguma competência técnica nesse momento, algum título, algum cargo. Olha, um cientista. Não. O bem que essa pessoa fez para a humanidade, né? Tá aqui um pai de família, tá aqui, né, uma mulher exemplar, uma pessoa que amou, isso é legado. Né? Então, marca pessoal aquilo que nós deixamos no coração do outro. Deus me fez com uma energia além da conta, então essa minha energia é para transbordar, é para contagiar realmente, não é para ficar, né, trancada, né? O que nós temos é para derramar na vida do próximo, então eu acredito nisso. Então, aonde eu passo, eu quero entregar e partilhar o que Deus me permitiu viver e aprender. Não existe conhecimento egoísta, né? Isso era um passado onde o mercado pensava que conhecimento é poder, se eu aprisionar ele, não faz sentido, e sim você transbordar na vida do próximo, né? Então, eu quero ser lembrada assim como alguém de bastante energia, propósito e que ativou o melhor de quem quis, né, passar pela minha jornada, de quem quis abrir, né, as possibilidades de trocas e de partilhas. Acho que é um pouco por aí. Ai, que lindo! Ai, eu acho tudo lindo. Eu vi os comentários também da galera aqui, eu achei tudo maravilhoso. É muito bom quando tu encontra pessoas que estão conectadas com aquilo que tu é, com o que tu visualiza, né? E eu sempre falo, assim, que por mais que as pessoas olham, né? Tipo, ah, porque ela é muito nova e já fez tanta coisa e não sei o quê. Eu tenho uma coisa dentro de mim também, Dani, que fala muito sobre... Eu acho que é sobre Deus mesmo. Eu me permiti ser guiada por ele. Então, por muito tempo, eu me julguei e me calei, porque eu não gostava, na verdade, eu tinha medo das pessoas ficarem falando isso mesmo. Isso era uma Uhum, coisa pra mim que me assustava um pouco, e eu ficava me julgando, aquelas coisinhas na nossa cabeça, né? Ah, mas uhum. realmente eu sou muito nova pra fazer isso. Não, mas realmente eu não... E até que um dia eu comecei a agir. Simplesmente eu ouvia, eu orava e tal, e aquilo queimava o meu coração e eu começava realmente a colocar em movimento. E quando eu comecei a receber feedback das pessoas, e o feedback das pessoas era bem aquilo que eu estava querendo passar, eu disse, gente, peraí, tá acontecendo o que Deus colocou no meu coração, então é sobre isso aqui mesmo. E cada vez mais que a gente se permite, eu acho, né, realmente, como tu falou,
que é entrar no teu caminho e se permitir a isso, porque não é simplesmente a pessoa querer amar o personal branding, amar esse processo de só o bonito, mas não querer participar disso do Isso. caminho, querer pular a etapa. É, Precisa amar esse processo. E é é, muito lindo ver quando a gente se permite, né? Acho que isso é o principal. Nossa, tô é. muito feliz. O personal branding trouxe grandes amigos na minha jornada. Eu tive oportunidade, mesmo no exterior, em vários países, de conhecer clientes que estão em outros países, de estar, por exemplo, na Espanha e de ter pessoas vindo da Inglaterra, da Irlanda me encontrar, de em Portugal poder estar presencialmente, fazer workshop, ter clientes de pessoas que antes eram online, nos Estados Unidos. Então, assim, México, tantos países, cada país para mim tem um significado, tem uma história. Então, as pessoas, acima de tudo, né, essa conversão do online para o offline, de você, para quem, né, permite tudo mais, sair do relacionamento profissional, virar uma amizade. Recebi na minha casa já muitos parceiros, muitos clientes, equipe. Então, é muito lindo isso quando a gente não tem um olhar apenas, né, que as pessoas são um número, faturamento, é um número no teu CRM. Não, absolutamente não. Né? Eu não consigo trabalhar dessa forma, né? É claro que isso não isenta da tua responsabilidade, do teu papel profissional, dos objetivos, daquilo que está sendo contratado através de você. Mas nós temos esse olhar. Por quê? Porque nós podemos nos desentender em qualquer momento. Eu vou falar uma coisa, você não gostou do jeito que eu falei e tal. Mas o ser humano está acima de tudo isso, né? Nós precisamos confrontar e não conflitar. É onde as pessoas se perdem muitas vezes, né? Você não pode trocar pessoas por coisas, né? E sim coisas por pessoas. E a gente, isso são os nossos valores. E eu costumo dizer que quem tem valores semelhantes acaba se encontrando na jornada. E acabam acontecendo coisas incríveis. Já tive clientes que viraram parceiros de negócio e de gera negócio de cliente para cliente. E próprio dentro da PB Academy é um ambiente de grandes conexões. A turma passada, pessoas maravilhosas também fizeram negócios, surgiram muitas coisas. Então, você poder ser uma plataforma, ser uma ponte, é muito bom. Eu jamais quero ser um muro, né? Apesar de ter opiniões, de ter posicionamentos muito firmes acerca de vários temas, né? Eu acho que nós precisamos ter clareza sobre os valores e nos firmarmos, ter um posicionamento. Esse posicionamento, ao mesmo tempo de firme, ele é delicado, ele é com amor. Não é para machucar, não é para ofender, mas é para justamente ser uma voz ativa no mercado. E claro que em todo tempo nós somos vozes, nós podemos ser ecos também. Nós ecoamos dos outros, isso faz parte. E entender essa dinâmica e viver em paz, né? Se possível, a Bíblia diz, esteja em paz com todos. É assim que tem que ser. Eu acho que não tem nada que paga, né? Tu deitar a cabeça no travesseiro e estar em Não, paz, que tu honrou teus valores, tu fez aquilo que tu gostaria. E como tu mesmo falou, respeitou a tua essência, né? Quem tu é. Acho que é sempre sobre isso. é. Então tá, Dani, muito obrigada por ter aceitado. Estou muito feliz sobre essa live aqui que a gente fez. Agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente, que acompanhou, que comentou. Obrigada, viu, gente? E eu acho que é isso. Gratidão, tá? Deixar um beijo super. Uma ótima semana, um ótimo trabalho. E a gente se encontra aí logo mais nos encontros. E é isso. Obrigada, viu, Dani? Que todo mundo Obrigada. possa cuidar com um olhar mais apurado, né, para suas marcas, né? Acho que é o principal. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Continue brilhando e que todo mundo aqui venha, né, fazer uma jornada incrível nas suas vidas, nas suas carreiras no negócio e que se o personal brand puder contribuir, venha para esse universo também. Exatamente, porque é sobre isso. Então tá. Um beijo, gente. Um bom trabalho para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.